Gabigol treinou separado, né? E aí, ó, notícia do Globo Esporte dizendo que ele está fora do Flamengo e Racing, né? A notícia é do Fred Gomes e do Taiwan Leiras, né? Então, Gabigol treina separado na véspera e está fora de Flamengo e Racing, é a notícia do Globo Esporte. Everton Ribeiro, Gerson e Léo Pereira fizeram atividade com o grupo e seguem como dúvida. O Flamengo terá o desfalque do Gabigol para a partida de amanhã. Camisa 10 trata da lesão no quadríceps da perna esquerda e não treinou com o grupo na manhã dessa quarta-feira, véspera da partida. Que mais que ele fala aqui? Ó, dúvida segue com outros titulares. Outros 3 titulares que se recuperam de problemas físicos seguem como dúvidas. Os zagueiros Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro. Ao contrário de Gabigol, os 3 participaram das atividades com o restante do elenco nessa quarta-feira e seguem com chances de irem para a partida. A presença deles ainda é dúvida e será decidida após testes no dia do jogo. E aí fala da situação do Flamengo no grupo aqui, né, com 5 pontos, é o segundo colocado do grupo A. O Racing é o líder com 10 pontos. E aí, se o Flamengo vencer, encaminha aqui a classificação, né? Se mantém na zona de classificação e aí vai para o último jogo com mais tranquilidade. Renan, tem bastante desfalque, né? Aí a gente precisa ver como é que a gente vai, né, com esses 3, aí as 3 dúvidas, né? O Everton Ribeiro, o Gerson e o Léo Pereira. Desses 3, 2 são titulares com certeza, né? O Léo Pereira e o Gerson são bem titulares com o Sampaoli. O Everton Ribeiro não tem sido tão titular, até porque ele vem carregando esse problema há um bom tempo, né? Vem carregando esse problema físico há um tempo. E aí ele não consegue jogar, né, com tanta frequência assim. Mas queria saber de você, né? Quem joga se esses caras não puderem jogar, né? E aí a gente tentar montar o time aqui, né? Com e sem os jogadores, né? Acho que quem faz mais falta aí na situação para esse jogo do Racing, para mim, é o Gerson, com certeza. O Léo Pereira tá jogando demais, mas eu acho que a gente nem vai ser tão atacado assim para esse jogo do Racing. E o Gerson faz muita falta ali no meio campo, na parte de criação. Em tese, a gente vai ter o Arrascaeta, né? Em tese não, né? Ele treinou, vai jogar. Né? A gente vai ter o Arrascaeta, que é um suspiro a mais aí para a gente poder ter de criatividade. Acho que o Flamengo tem melhorado, né? A parte física tem melhorado, né? E eu consigo ver isso principalmente na transição defensiva. Né? Antes de ontem, o Vasco saía nos contra-ataques e tinha 3, 4 caras cercando o jogador do Vasco. A gente melhorou bastante na transição. E aí a gente nem nota muito o Davi Luiz, né? É até um pecado falar isso antes do jogo, né? Que vai que amanhã a gente perceba bastante o Davi Luiz. Mas nos últimos 2 jogos a gente não tem percebido tanto, né? O negócio não tem estourado tanto na defesa e aí o Davi Luiz tem passado até em branco, né, nesses jogos. Então acho que dos 3 jogadores que estão aí como dúvida, eu acho que o Gerson é esse jogador que faz mais falta. Aí queria saber de você, né, quem é o cara que faz mais falta, e aí depois a gente troca essa ideia aí para montar o time. Cara, a pergunta é boa, porque em tese, o jogador que mais faria falta pro Flamengo em momentos de decisão seria o Gabigol, né? Porque é o cara que tá sempre lá decidindo pro Flamengo, seja numa final, que é o que sempre acontece, ou seja numa fase muito aguda das competições, uma fase de definição. Não é mata-mata, mas é um momento de definição do Flamengo. O Flamengo já poderia estar classificado com alguma tranquilidade no grupo que ele caiu, mas isso não aconteceu. Então esse jogo ganha uma importância classificatória. Mas olhando para o jogo que a gente viu do Flamengo contra o Vasco, que é o nosso recorte mais recente, e distanciando um pouquinho mais esse olhar, quando a gente olha para os jogos que antecederam o jogo do Vasco e olha especificamente para o Gerson e para o Gabigol, a gente percebe que hoje faria mais falta ter o Gerson fora do time do que o Gabigol, né? Até porque a gente vai ter um 9 em campo. Embora o Gabigol não vista nem a camisa 9 e nem reproduza o futebol de um camisa 9, ele ainda está dentro do grupo 2 atacantes do Flamengo, dos goleadores, embora também não tenha boas estatísticas de gol atualmente. Mas a gente ainda vai ter um 9 ali, que também está jogando mal, que é o Pedro, mas vai ter uma referência ali. E coincidência ou não, e eu acho que não é coincidência, um dos motivos do Flamengo estar melhor defensivamente
E aí eu coloco dentro dessa análise as transições defensivas. E também um dos motivos do Flamengo também estar melhor fisicamente é a presença de dois jogadores que conseguem preservar mais a nossa posse de bola no time, que é o Pulgar e o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta entra no time, e também com a subida de nível do Gerson, a gente tende a ter mais a bola porque são jogadores que conseguem acertar mais passes ou conseguem esconder mais a bola. Se a gente for lembrar do gol do Pulgar, é um lance veloz, que o Arrascaeta pensa muito rápido em dominar aquela bola de letra tirando do Galarza, que passa batido nele e a bola sobra para o Pulgar finalizar. Tem jogador ali que, se não tem a inteligência do Arrascaeta, ia ficar de frente para a bola, tentar dominar a bola, o jogador ia pressionar ele e aí a jogada ia se desenhar de uma maneira completamente diferente. Então, quando você tem o Arrascaeta em campo, você tem o Pulgar que consegue preservar a bola e participa, inclusive, criativamente do jogo, e você tem um Gerson em boa fase, a tendência é que você consiga ter mais apreço pela posse de bola, e quando você tem a posse de bola, você vai acabar tendo espasmos ali criativos capazes de criar possibilidades claras de gol. Então, olhando para todo esse contexto, eu acho que faz sentido a gente pensar na ideia de perder o Gerson para esse jogo como a nossa maior perda. Mesmo considerando o Davi Luiz como o principal substituto para o Léo Pereira, um risco. Mas o Flamengo conseguiu ganhar uma solidez coletiva que ainda está distante daquilo que a gente acha que tem que ser, mas já é alguma coisa, já é um aprimoramento que faz com que eventuais derrapadas e quedas de nível ali do Davi Luiz não se concretizem em uma ameaça tão iminente para o Flamengo. Então, eu acho que, olhando para isso, a escalação do Flamengo, na minha opinião, seria muito semelhante do que foi contra o Vasco. Eu acho que eu repetiria mais ou menos aquele time. O Matheus França, eu acho que ele ainda está jogando abaixo do que ele já jogou, mas ele é um jogador que tem resistência, é um jogador que, apesar de ser muito jovem, no embate físico, ele não perde com facilidade isso. No gol do Ayrton Lucas, que foi o terceiro gol, que o Pedro ali sequestrou o gol para ele. Mas aquele gol ali é uma jogada de força física do Matheus França, que ele disputa com o Pumita, que não é um lateral frágil defensivamente, não é um lateral frágil fisicamente, mesmo assim ele ganhou aquela bola. Então é um jogador que também traz intensidade, traz juventude, traz um pouco de fôlego para o time. Então eu acho que o time vai acabar sendo esse. O Everton Ribeiro, até fui olhar aqui no SofaScore, porque eu não lembrava se o Everton Ribeiro tinha sido relacionado para o jogo contra o Vasco. Eu lembro que ele entrou contra o Fluminense, até finaliza de fora da área uma bola perigosa, mas eu não tinha lembrança de se ele tinha sido relacionado para o jogo do Vasco ou não. Se ele tivesse sido relacionado, eu acho que naturalmente ele também seria relacionado para esse jogo, porque ele não entrou contra o Vasco. Mas eu vi que ele sequer foi relacionado. Então, existe uma chance enorme de ele nem ir para o jogo. E aí a gente vai confirmar esses desfalques. Léo Pereira... o Léo Pereira, eu acho que a gente não precisa colocar ele para o sacrifício agora, porque a gente não está precisando tanto do Léo Pereira, então é melhor a gente medir um pouco esse desgaste dele, preservar ele um pouco mais, porque daqui a pouco a gente vai precisar muito dele. E aí eu não quero que esse momento chegue com ele lesionado e a gente dependa do Davi Luiz sem ter um zagueiro reserva, porque na prática a gente não tem zagueiro reserva depois que o Davi Luiz entra. O Rodrigo Caio não joga mais, não sei o que acontece, não tem transparência ali no boletim médico do Flamengo para dar um parecer a respeito dele. E o Pablo não é problema de lesão, é problema de capacidade técnica mesmo, que aí o São Paulo não acredita muito no futebol dele e não pensa em utilizá-lo. A gente já viu até o Pulgar, vez ou outra, ali jogando um pouco mais recuado para fazer um papel de zagueiro. Então, olhando para isso tudo, eu acho que o time seria o mesmo. E se der para a gente ter o Everton Ribeiro no banco, já que no último jogo ele não entrou, eu acho que é uma boa a gente ter ele no banco ali para, se precisar, num cenário um pouco mais catastrófico, a gente colocaria o Everton Ribeiro. Mas com o time que a gente enfrentou o Vasco, tendo seriedade, intensidade, eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo. E é um jogo distante, de certa forma. A gente jogou na segunda-feira e vai jogar na quinta. Então tem um período de recuperação ali razoável para esses jogadores que jogaram o confronto contra o Vasco chegarem com condições seguras de fazer uma partida sem risco de lesão. E o do Gerson, acho que é um problema no ombro, né, cara? Eu acho que não tiraria ele do jogo, a não ser que fosse uma luxação grave, uma fratura, aí não tem jeito. Mas como é um desconforto, eu acho que dá pra gente recuperar ele e botar ele para jogar. O Gerson sai com o braço mobilizado, né? Depois do jogo, a notícia que se tem é essa.
Na hora eu nem achei que foi tão grave assim, né? Ele fica ali no chão e tal, sente um pouco. Mas depois a notícia que se deu é que ele saiu com o braço imobilizado. Acho que ele não vai ser problema. Espero que ele não seja problema, porque eu acho que ele seria o jogador que para amanhã é o jogador que faz mais falta. Por que eu digo para amanhã? Justamente por conta do estilo de jogo que o Flamengo tá tentando impor, e pelo estilo que eu acho que o Racing vai tentar imprimir nesse jogo também. Acho que o Léo Pereira não precisa ir para o sacrifício realmente. Acho que vai ficar melhor para a gente ali na questão defensiva. E o time hoje é um time, querendo ou não, é um time mais forte defensivamente, né? Sofre menos com contra-ataques e tal. E aí, claro, não dá para deixar no mano a mano ali com o Davi Luiz, mas acho que amanhã ele vai fazer um jogo mais protegido. Assim como fez o jogo do Fluminense, assim como fez o jogo do Vasco, ele foi bem mais protegido nesses jogos do que em jogos anteriores. E o Gabriel é simplesmente por questão da fase do Gabriel. O Gabriel está numa fase que ele não tem sido sombra daquele matador que ele foi em anos anteriores, com jogadas decisivas, né, com gols decisivos. Ainda assim, é um jogador que tem feito muitos gols, né? Ele tem muito gol aí na temporada. Tá fazendo muito gol de pênalti. Mas vale também, né? Tem que estar lá para fazer e muitas vezes muita gente erra. Inclusive ele andou errando, né? Errou contra o Cruzeiro. Acho que a fase dele é ruim. E aí ele não se torna o principal destaque por conta da fase, o principal desfalque por conta da fase. Apesar de achar também que a fase do Pedro está muito ruim também. O Pedro é um jogador que entrou para a história na segunda-feira. Ele foi o jogador que saiu de campo com um gol e sem finalização. Ele não finaliza nenhuma bola ao gol, né? Ele chuta uma bola travada ali, mas ao gol eu acho que ele não finaliza nenhuma, né? E sai com um gol, né? Aquele gol dele ali é meio esquisito. Apesar de saber que sim, ele contribuiu no jogo. Não acho que ele foi um cone parado lá. Inclusive, aqui o Mauro Luiz falou aqui, ó, mandou um superchat aqui agora com a gente, ia falar isso agora, né? Ele inicia o lance do primeiro gol, é ele que rouba a bola, né? Deixou o gesto cara a cara, fez o terceiro gol, aí eu já discordo, tá, Mauro Luiz? Eu acho que ele não fez o gol. Só errou um passe em todo o jogo, muito melhor que o Gabriel, que fez gol no Fla-Flu, mas está muito mal. Eu acho que o Pedro está mal também. Acho que os dois estão mal. O Pedro estava se destacando por fazer os gols. O Pedro era um cara que, mesmo quando não jogava bem, era um jogador que ia lá e fazia os gols, né? E estava fazendo muito gol, né? Passou aí por uma fase meio esquisita, não fazia gol e não participava muito dos jogos. Eu não sei se isso é uma questão tática do Sampaoli, que ele ainda não pegou, que ele ainda não percebe, não consegue se adequar a isso ainda, e que, daqui a pouco ele vai saber como jogar e vai deslanchar, ou se isso é alguma outra coisa que aí a gente precisa ver o que é.